Provérbios, capítulo de número 16, versículos de número 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amém? Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Peça para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, poderoso Criador dos céus e da terra, meu Deus, está escrito que a palavra do Senhor, ela é como um martelo, meu Deus, que esmiuça a pele. Meu Deus, a tua palavra é como um martelo que esmiuça, meu Deus, o nosso coração, como pedra, como granito, Senhor. Ó Deus poderoso, está escrito que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Ah, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, fala conosco de uma maneira gloriosa, de uma maneira tremenda e especial. Atenta para os meus irmãos, as minhas irmãs, para os ouvintes de perto e de longe. Fala conosco, Pai, nos abençoa pela tua santa palavra, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe as vossas mãos e dê uma salva de palma para Jesus, bem alegre. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor e agradecemos a Deus por tudo quanto o Senhor Ele tem nos concedido. Meus irmãos, palavra maravilhosa, como toda a palavra de Deus. E aqui nós vemos Salomão, ele na verdade com toda a sua sabedoria, essa concedida por Deus. E sabemos que Salomão, ele era um homem que ele observava, ele observou muitas das coisas, ele, na verdade ele observava tudo. E tudo que ele observava, ele escrevia, e ele também chegava em algumas conclusões acerca das coisas que ele via e que ele escrevia. E sabemos, que na sua época não foi uma época difícil, como na verdade não foi uma época fácil, porque toda época, na terra, em todo tempo, houve tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de processos, enfim, mesmo que não participou de guerra, mas tinha os seus problemas internos, as suas dificuldades internas no reino. E muitas coisas chegaram ao conhecimento de Salomão, até mesmo pelo seu pai, depois pelas informações que ele tinha acerca das coisas do mundo, dos reinos, enfim. E chegando nesse contexto, Salomão, ele vai escrever, e ele vai mostrar para nós aqui algo que chama não só a atenção daqueles que estavam vivendo nos seus dias, mas também depois dele, na posteridade, e também chegando aos nossos dias e até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Eu quero compartilhar aqui este versículo com a igreja, que é muito, muito profundo, aonde ele fala acerca do orgulho, que na verdade é a soberba, aonde ele diz que a soberba, ela precede a ruína. E por que Salomão está dizendo que a soberba precede a ruína? Meus irmãos, talvez nós não sabemos, talvez muitos não saibam, mas a soberba em si é o pecado, é um dos pecados mais antigos do mundo. Mais antigo do mundo, porque segundo a palavra de Deus, segundo o entendimento de alguns teólogos, enfim, até que eu não atendo muito para isso, mas muitos dizem
com base lá no capítulo 14, no versículo 12 de Isaías, a soberba fez com que Satanás ele se rebelasse contra o Eterno, ele se rebelasse contra os céus. E aonde, por essa soberba ou esse orgulho, fez com que ele perdesse a sua majestade, ele perdesse a sua glória. Por quê? Porque ele não se conformava com a glória que ele tinha, ele não se conformava com a majestade que ele tinha, até mesmo que, segundo o escritor Isaías, no seu capítulo 14, a partir do verso 12, mostra uma glória muito grande, que não era uma glória comum para todos os seres celestiais. Porém, esse ser, ele se destacava com a sua glória acerca dos demais que ali estavam naquele convívio espiritual. Só que detalhe, isso nós temos que ter cuidado, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tem pessoas que não se conformam com aquilo que ele tem, ele não se conforma com a vida que Deus deu para ele, ele não se conforma com a família que Deus deu para ele, ele não se conforma com o ministério que Deus deu para ele, ele não se conforma com a condição financeira que ele tem, ele não se conforma com a esposa ou com o marido que tem. Ele olha para as demais coisas, ele olha para as pessoas, e a vontade dele é sempre não ser igual, mas ser superior a qualquer outra pessoa. A vontade dele é sempre ser maior, é sempre ter mais, é sempre conhecer mais, é sempre ter o melhor. Ele nunca se conforma com aquilo que Deus deu. Como o capítulo 14 de Isaías mostra que esse ser celestial, que muitos intitulam, a Bíblia não dá esse nome, mas muitos intitulam como Lúcifer, que era o portador de luz, de glória, que ele não se contentou com a sua majestade, ele não se contentou com a sua glória, e o seu coração se tornou orgulhoso, se tornou soberbo, e a vontade dele foi ser não como Deus, mas a vontade dele foi ser, querer ser superior a Deus, de maneira que ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. E a palavra do Senhor fala para nós, por intermédio do salmista, ele faz uma pergunta, ele diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina para ver os céus e para ver a terra? Pois o Senhor, ele está sentado em um alto e sublime trono. Isaías disse para nós que o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos seus pés, aonde o Senhor ele apoia o seu pé. A majestade, a grandeza de Deus vai além do nosso entendimento, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria. Na verdade, a grandeza de Deus é inexplicável. E observa, não que a Bíblia diz, mas eu olho para a palavra de Deus, versículo 9, e eu vejo que esse próprio ser celestial, ele não tinha uma noção, talvez um pequeno vislumbre pela glória de Deus. Talvez ele não conhecia Deus literalmente, porque aquele que conhece Deus, que sabe quem Deus é, meus irmãos, é impossível que se levante contra Deus. Alguém só se levanta contra um poder, alguém só se levanta contra uma autoridade quando não tem conhecimento do que é o poder, do que é a autoridade, quando ele não conhece as suas limitações. Esse ser celestial, talvez ele não conhecia Deus literalmente na sua grandeza, na sua essência. Talvez ele não tinha conhecimento de Deus como soberano. Talvez ele olhava para Deus como um anjo qualquer, como um ser inferior a ele, aonde ele queria dar um rodo, puxar o tapete e sobressair a Deus.
Mas o que a Bíblia vai mostrar para nós? Depois alguém pode meditar o capítulo 14, a partir do verso 12, e você vai ver que a queda deste ser celestial foi horrenda. Então aqui Salomão, ele diz para nós, ele fala essa parte A, que a soberba, ela precede a ruína. Uma outra coisa, que através também da soberba, lá no capítulo de número 3, a soberba, ela age por intermédio da serpente, que é conhecida como Satanás. E o que essa soberba fez? A soberba enganou a Eva, fez com que Eva, o homem, né, os nossos pais, diz a Bíblia, que viviam numa vida esplêndida, regalada, vivia numa vida de glória, numa vida sendo visitado por Deus dioturnamente, a presença de Deus, a majestade de Deus era grande, o trono de Deus era colocado ali naquele jardim do Éden, aonde o Senhor ali sentava, reinava, aonde o Senhor ali falava com Adão, conversava com ele, e então Deus voltava para a sua glória. Era uma coisa muito tremenda, era uma comunhão muito linda, muito grande. Mas a soberba entrou no coração da Eva, que passou, da serpente que passou para Eva. Por que passou para Eva? Porque Eva, ela não se contentou com a vida que ela tinha. Lembra que eu falei no princípio que a gente não se contenta com a vida que a gente tem? Interessante, meus irmãos, que quando, é só uma dica, que quando nós somos querer rebelar contra Deus, quando nós somos blasfemar contra Deus acerca da nossa vida, sabe o que nós precisamos fazer? É bom a gente dar uma olhada, passar num lugar mais simples, mais humilde do que onde nós habitamos, do que onde nós moramos. Vá no lugar mais humilde, mais simples que tem, e você passa devagar, caminhando, e você começa a analisar. Peça um copo com água, faça uma visita para alguém, entra embaixo do telhado, e você então vai ver a simplicidade de pessoas, a humildade de pessoas, a condição financeira extremamente mais inferior que a tua, que talvez vive de doações, do que cata pela rua no fim da feira, que pede para um ou para outro, e você entra naquela casa, talvez você vai ver mais paz do que dentro da tua, talvez você vai ver mais alegria do que dentro da tua casa. Talvez não terá um lugar para você sentar, talvez não terá, você terá que entrar de cabisbaixo, porque o teto é muito baixo, mas você vai ver paz, você vai ver alegria, você vai ver amor. Coisas que às vezes nós já perdemos dentro da nossa casa há tempo, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da altivez, porque nós conhecemos uma pessoa com uma condição de vida melhor, nós conhecemos alguém mais abençoado do que nós, e nós olhamos para o que ele tem, e nós o invejamos e queremos ser como ele, como ela. Então nós começamos a criticar a Deus pela vida que nós temos, e a nossa vida, a nossa casa, a nossa família se torna um inferno. Pastor, mas será? Meus irmãos, quando nós somos reclamar, murmurar, olha para trás, olha para trás. Vamos aprender a ser mais grato a Deus, vamos aprender a agradecer a Deus pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, pela família que nós temos. Saber que ninguém é perfeito. Eu conheço aí uma família que o filho fez um negócio lá e colocou uma dívida de
20 milhões para o pai. Pessoas que têm condição, eu pergunto, eu vou querer ter um exemplo desse para mim? Eu vou querer a paz que essa família está tendo? Sendo perseguido de morte porque a dívida é muito alta. Eu queria ser igual, eu queria ter igual. Meus irmãos, olha para a tua vida e seja grato a Deus. Deus, Ele dá aquilo que nós merecemos. Deus, Ele tem nos abençoado. Vamos ser gratos a Deus com aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem colocado na nossa mesa todo dia. Se o Senhor preparar algo melhor, amém. Mas se não, meus irmãos, vamos fazer como está escrito aqui em Provérbios. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Abre aí a tua Bíblia também no final. Olha o capítulo 30, o que Agur, como diz aqui o escritor aqui desse Provérbios 30, que não é Salomão, é Agur, o capítulo 30, o versículo de número 7, nós erramos, meus irmãos, porque nós não atentamos para a palavra de Deus. Olha o que Agur ele escreve, Provérbios 30, verso 7, 2 coisas ele pediu, 2, não é um monte, é 2 coisas te pedi. Ele falando para o Senhor: não mas negues antes que morra. Verso 8: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Olha ele pedindo que o Senhor tire dele a vaidade e a mentira. E ele diz: mantém-me do pão da minha porção acostumada. E ele conclui: para que porventura de farto, de ter abundância, te não negue e diga: quem é o Senhor? E ele conclui: ou que empobrecendo, ou chegando numa decadência financeira, venha a furtar e lance mão do nome do Senhor, ou do nome de Deus. Então, o que a Bíblia mostra para nós? Para nós não ambiciar, não ter desejo de coisas horrendas, de coisas grandes, mas para nós acomodar com as coisas simples, com as coisas humildes. Meus irmãos, porque nessa vida tudo é costume, nós acostumamos tudo na nossa vida. Eu não consigo. Consegue, tudo a gente consegue. Tudo na vida, quando nós começamos a praticar, a gente acostuma. E aqui, esse sábio Agur, ele fala a Deus que o Senhor livra ele da vaidade e da palavra mentirosa. São 2 coisas, 2 pecados, são abomináveis a Deus. Em que o Senhor o exaltando, abençoando ele não vem a ser soberbo, ele não vem a ser exaltado dizendo quem é Deus, ou que ele, tendo pouco, as coisas estão acontecendo como ele quer, ele venha blasfemar, ele venha lançar mão do nome do Senhor, ele venha murmurar contra Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina, que ela nos mostra como nós devemos agir na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E o que acontece lá, voltando aqui ao capítulo de número 3, o versículo 5 de Gênesis. Eva, ela não se conteve, ela não deu glória a Deus pela vida que ela tinha, ela não se alegrou, ela não estava feliz com a glória que se manifestava ali no Éden. Ela não estava feliz, suponho, com o marido. Talvez ela não estava feliz com aquilo que Deus havia preparado para eles, de maneira que quando a serpente vai excitar ela acerca da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal, vai explicar a ciência para ela, como que era de fato as coisas, como que tinha que ser, vai iluminar a mente dela, não com a verdade, mas com a mentira. Ela vai deixar de se interessar pelas coisas que ela ouvia de Deus, para ela dar ouvido para as coisas do diabo. Pastor, mas isso acontece, meus irmãos, todo dia,
isso acontece na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 3, ele escreve no verso 3 de Gálatas, e o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja da Galácia, dizendo para eles: olha, Gálatas, eu estou em extremo admirado convosco, eu estou pasmo, eu estou perplexo com vocês, igreja da Galácia. Puxa vida, que bênção! Paulo está alegre, Paulo está feliz. Não, peraí, deixa Paulo concluir. Ele vai dizer: olha, vocês começaram no espírito e vocês acabaram na carne. Meus irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, quando nós vemos esse versículo 3, de capítulo 3 de Gálatas, nós vemos como nós somos vulneráveis, nós vemos como nós somos como como nós não nos contentamos com aquilo que nós aprendemos de Deus no nosso dia a dia. Por exemplo, olha, meus irmãos, a igreja, dá uma olhada lá atrás quando nós abraçamos a fé, dá uma olhada lá atrás quando nós agarramos a cruz, como nós éramos. Olha para nós, olha como nós vivíamos a doutrina, o ensinamento da Bíblia. Nós guardávamos a palavra de Deus de uma maneira que, se possível, nós dávamos a vida. Pecado era pecado, não tinha negociação, não abríamos mão da verdade. Pecado é pecado e ponto final. Hoje não. Hoje pecado não é tão pecado mais, não é tão ruim. Nós vamos relativar. Por quê? Porque agora eu fiz teologia, porque agora eu aprendi, não sabendo que quando nós falamos em teologia, o nome teologia é o estudo de Deus. Teó é Deus e logia ou logia, estudo. Ou seja, todo indivíduo, todo homem, toda mulher, qualquer criança que estuda a Bíblia, ele está fazendo teologia. A diferença de um curso superior de teologia é que nós vamos sistematizar o estudo da Bíblia a qual nós estamos estudando. Sistematizar como? Dividir, separar. O que é anjo, nós vamos estar só sobre anjo, angelologia. Quando nós vamos estudar sobre pecado, nós vamos falar sobre amartologia, sobre a doutrina do pecado. Quando nós vamos falar sobre salvação, nós vamos sistematizar e falar soterologia, a doutrina da salvação. Então a diferença é essa, não há nada mais além disso. Só que muitas pessoas, por soberba, usa esse conteúdo da letra para poder dar liberdade ou dar libertinagem para a igreja de Deus. Por isso que Paulo fala: eu me admiro de vós, Gálatas, como vocês iniciaram no Espírito e hoje vocês estão na carne. O que Paulo está dizendo? Que a igreja teve uma clive, a igreja subiu, aumentou, chegou lá no pico. Só que daqui a pouco, o que acontece? Vocês começaram no Espírito e agora, ó, declive, vocês acabaram na carne. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Deixa eu ler isso aqui com meus irmãos, que isso aqui é muito sério. O escritor aos Hebreus, na sua carta, ele diz aqui para nós, no capítulo de número 6, no verso 4, Hebreus 6, verso 4. O negócio é sério, e eu quero chamar a tua atenção para isso. Paulo diz, aliás, o escritor aos Hebreus diz assim, 6, 4. Porque é impossível
que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Meus irmãos, a Bíblia fala para nós que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Só que quando nós olhamos aqui para este versículo, ou esses versículos, nós atentamos para a palavra de Deus que muitos de nós não somos mais templos e morada do Espírito de Deus. Quantos de nós precisamos reconhecer que nós somos hoje como sepulcro caiado, como Jesus mesmo falou? Somos lindos, bonitos, cheirosos por fora, só que dentro de nós, meus irmãos, há um eco. Dentro de nós está vazio, dentro de nós apenas rapina, dentro de nós há sujeiras, dentro de nós há insetos, telhas de aranha, mas por fora está lindo, por fora está agradável, todos os olhos olham, essa é, que bênção, quero o seu exemplo. Cuidado, a Bíblia diz que pelos frutos se conhecem a árvore. Então se nós, porque eu não estou julgando, eu estou falando, eu estou pregando. Se nós temos o conhecimento que nós estamos vazios, porque eu não posso dizer se você está cheio ou não, eu sei de mim, agora cada um com Deus. Só que o que eu quero dizer aqui, que o escritor, ele diz que se recaíram, se a pessoa recaiu, se há esse vazio, ele diz no verso 6, e recaíram, sejam, no plural, outra vez renovados para arrependimento. O pecado, a soberba, a altivez, age na nossa vida, passa em nós a rasteira, nos derruba, só que nós ficamos com vergonha de nos expor, nós ficamos com vergonha de falar, de confessar, e nós ficamos ali dentro do armário, ficamos ali guardadinho, como se nada tivesse acontecendo, como se Deus não estivesse vendo nada, e está tudo bem. Meus irmãos, não está bem, não está. E eu estou chamando a tua atenção dessa palavra, por quê? Porque nós, todos, creio que uma boa parte precisa ser renovada, precisa chegar ao arrependimento. Porque senão, meus irmãos, se isso não acontecer na nossa vida, nós vamos estar vivendo, enganando as pessoas, vamos estar enganando nós mesmos. Lembra aquele versículo que Paulo fala a Timóteo? Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo bem assim, presta atenção, que os enganadores, eles irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Então, o que acontece? O diabo engana a pessoa. Olha Eva 3:5. Eva foi enganada por quem? Pela serpente, pelo diabo. Eva foi enganada. E qual foi o próximo passo? Ela precisava enganar alguém. Quem que ela foi enganar? Adão. Paulo diz
os enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eva foi enganada e começou a enganar. Então nós precisamos, meus amados e queridos irmãos, cada dia nos humilhar na presença de Deus, cada dia reconhecer as nossas falhas e nossos pecados, cada dia nos achegar a Deus com rogo, com oração, com coração quebrantado, com jejum pela nossa vida. Quantas as vezes de nós que não temos mais força para jejuar para nós mesmos, mas para jejuar para Deus dar dinheiro, jejuar para coisas materiais, a gente jejua. A Bíblia diz aqui, se nós não chegarmos nesse nível de renovação e de arrependimento, a Bíblia diz que nós vamos estar colocando Cristo novamente ao vitupério, nós vamos estar colocando Cristo novamente na cruz, nós vamos ser como aqueles que estavam lá furando Jesus, sabe aquele romano que estava furando Jesus ali com a lança, como aquele que estava colocando Jesus na cruz e metendo a marreta no prato, cravando Jesus na cruz de novo. Meus irmãos, nós dizemos isso porque nós precisamos nos despertar. E aqui, como Salomão, ele fala nesse capítulo 16, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Interessante é que cada coração humano, cada um de nós, sem exceção, está suscetível a este pecado, que se nós não vigiarmos, esse pecado vai levar nós para o inferno, vai levar nós para o inferno. Deixa eu te falar uma coisa, dentro da igreja, nenhum de nós somos iguais, presta atenção, nenhum de nós somos iguais, somos sanguíneos, somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus, abaixo do céu somos todos iguais. Às vezes temos um cargo que faz a diferença, mas entre ser humanos somos todos iguais. E o que acontece? Ninguém está satisfeito com o que é. Ah, porque eu quero ser igual fulano, porque eu quero ser igual ciclano, eu tenho 8 dons, fulano tem 9, não, eu quero ter os 9, eu quero ter mais. Meus irmãos, tem coisa espiritual que não é pecado nós desejamos. Oh meu Deus, eu queria ser usado como fulano, eu queria ser usado como ciclano, eu queria louvar como tal pessoa, eu queria ser usado. É normal a gente ter esse desejo, é tranquilo, é uma coisa boa a gente querer ter o dom de Deus para fazer a obra de Deus. Mas quando nós colocamos a soberba a Ele, quem é Ele? Para Deus usar Ele daquele jeito, não sabe nem falar, não sabe nem ler, não sabe nem louvar, e Deus está usando. Eu não creio que é Deus, não, eu creio que aquilo ali é carne. Eu quero ser melhor, eu quero ter o dom porque eu sou mais eloquente, eu tenho uma língua erudita, eu sou poliglota, eu sou isso, sou aquilo. Meus irmãos, vamos nos colocar no nosso lugar, deixa a soberba do lado. Uma vez, numa congregação que eu dirigia, lá em São Paulo, chegou o irmão, sabe aquela pessoa que começa aquele entusiasmo, aquela coisa, aquele desespero, parece que é o último dia dele, e de repente coloca lá um externo bonito, que benção, gravata, roupas, né, aquelas coisas que chamam a atenção, aquele sapato cromo alemão. Eu olhei e falei, que benção, graças a Deus. Não, pastor, tal, não sei o quê, estou aqui, nós vamos fazer a obra, e aquela coisa, que benção. E um dia eu fui levar ele embora, fui dar uma carona para ele, ele falou, não, eu tenho certeza, um dia, na época, Marcos Feliciano estava no auge, aquele pregador, eu vou ser maior do que Marcos Feliciano. Cocei minha cabeça, fiquei quieto, não respondi, deixei ele em casa. Quando eu voltei, falei para minha esposa, daqui a pouco esse varão vai cair. Ela falou, será? Vai. Meus irmãos, não passou um mês, o camarada estava no mundo, os cordãozão e não sei o que, sem saber de Deus.
Por quê? Soberba. Nós temos que começar na humildade, nós temos que começar na simplicidade. Nós não somos nada. Eu estou aqui porque o Espírito de Deus habita na minha vida. Deus me escolheu para que Ele pudesse direcionar a minha vida, para que eu pudesse fazer a vontade dEle. Não eu escolhi a Deus, e não é a minha vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus. Deus é soberano, é a vontade dEle que tem que ser predominante na nossa vida, no meio da igreja de Deus. Porque se nós tirarmos a vontade de Deus e colocar a nossa vontade, meus irmãos, nós vamos cair. Nós vamos cair, o diabo vai passar o rodo. Quantos que caíram hoje, quantos estão caídos? E acham que não, que está tudo normal, mas não está. Então nós temos que estar atentos a essas coisas, porque isso é abominável a Deus. Olha o capítulo 16, o versículo 5, esse mesmo capítulo de Provérbios, 16:5 diz que abominação é para o Senhor, abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Está vendo? É sem exceção para Deus. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. E preste bem atenção, nós olhamos, quando nós falamos de altivez de coração, nós olhamos para a palavra do Senhor, por exemplo, em Daniel, no capítulo 5, no verso de número 20 e 21, a Bíblia vai falar sobre quem? A Bíblia vai falar de Nabucodonosor. Quem não conhece Nabucodonosor é um exemplo claro. Meus irmãos, nós só erramos, como eu falei no princípio e repito, nós só erramos se nós não atentarmos para a palavra de Deus. Não precisa, como muitas vezes, eu vou para a escola dominical, vou para a teologia, eu vou para o seminário. Meus irmãos, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua casa, você começar a analisar a palavra de Deus, pedir ajuda ao Espírito de Deus, o Espírito Santo ele vai revelar ao teu coração, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar entendimento. Minha mãe não teve estudo, ela aprendeu a ler, aceitou Jesus, aprendeu a ler, pedindo a Deus que o Senhor ensinasse ela a ler. Ela não sabe escrever nada, mas ela lê a Bíblia. Você olha e fala: meu Deus, como que pode? Ela já pregou para pessoas de autoridade, que as pessoas falam: qual o grau de estudo que a senhora tem? O Espírito de Deus, quando nós exaltamos a palavra, o Espírito de Deus ele exalta aquele que exalta a palavra. O Espírito Santo ele faz isso na nossa vida. Só que se nós a negarmos, ele também vai nos negar. O que acontece com Nabucodonosor, meus irmãos? A Bíblia diz, eu só vou dar uma pequena pincelada, não vou me ater a isso, mas a Bíblia fala o que o Senhor o escolheu para que Nabucodonosor fosse um instrumento de punição contra Israel. Por quê? Porque Israel estava na soberba, porque Israel estava em rebeldia, porque Israel havia se distanciado de Deus. Então Deus chama Nabucodonosor e usa ele como uma vara de ferro para açoitar o povo de Deus. E depois então que Nabucodonosor consegue, ele pega tudo aquilo que Deus colocou na mão dele, ele está lá no palácio real, ele está lá no alpendre do seu palácio, e a Bíblia diz que ele olha para aquela glória da Babilônia, ele olha para as muralhas, para os soldados, olha para aquelas tochas acesas, olha para aquela multidão de gente, o poder do seu reino que perdia de vista, e ele vai então abrir a sua boca numa fala infeliz. No entanto, estava no coração dele, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas haja vista que tudo o que aconteceu era um projeto de Deus, porque Deus um dia ia tirar o povo de lá. Mas observa, que ele olha para tudo aquilo e ele diz: não é essa a grande Babilônia que eu construí com a força do meu braço para a glória do meu nome.
Cadê Deus? Quem colocou tudo na mão dele foi Deus. Quem deu para ele foi Deus. Quem fez a promessa foi Deus. E onde está o nome de Deus? Vai saber lá onde estava o nome de Deus. A Bíblia diz que o decreto veio do céu e ele foi convertido num animal, num quadrúpede. Ele foi pastar na relva com jumentos monteses durante 7 anos, recebendo orvalho, recebendo chuva, sol, até que, a Bíblia diz, até que ele reconhecesse, até que ele olhou para o céu como animal. Uma hora ele olhou, levantou a cabeça, olhou para o céu, e veio o entendimento dele reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus é o Eterno, que Deus ele tem poder sobre os filhos do homem, para humilhar e para exaltar aqueles que temem ao Senhor. Não aconteceu também com Belsazar, o próprio filho do rei? Não aconteceu a mesma coisa? Não foi humilhado? Quando ele estava no banquete real, com meretrizes, com pessoas de toda a classe, todo tipo de pecador, pegando dos utensílios das coisas de Deus, tudo aquilo que era separado, que foi separado, que estava guardado ali para o templo do Senhor, que era da casa de Deus, ele pega tudo aquilo sem misericórdia. Ele vai usar as coisas de Deus como se fosse coisa dele, começa a beber, começa a dar glória ao Deus de pedra, de madeira, de ferro e etc, enfim. Daqui a pouco ele vê uma mão na parede estucada, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Pesado fostes na balança e achado foste em falha. A Bíblia diz que o joelho daquele rei se batia, tremia, como fosse para a frente, até que veio a sentença por Daniel, dada por Deus, dizendo que ele ia descer a sepultura, que naquela noite mesmo ele ia morrer e não ia viver mais. Então, igreja, com Deus não se brinca. Eu aprendi uma coisa, que nós necessitamos da graça. Nós necessitamos da graça de Deus para viver, mas não vamos querer graça com Deus. Eu quero graça com Deus igual eu tenho com o meu cachorrinho. Eu quero graça com Deus igual eu tenho com a criança. Eu quero graça com Deus igual eu tenho com a minha esposa. Eu quero graça com Deus igual eu tenho com o irmão. Cuidado, porque quem mexe com fogo e não se queima? Deus não está exposto à brincadeira. Deus, ele é santo. A Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados fazem divisão entre Deus e nós. Os nossos pecados faz divisão. O dia que Adão pecou no Éden, Deus se retirou e também chutou Adão fora do Éden. Deus não deixou que Adão permanecesse ali. Por quê? Porque o que Deus faz é santo. Deus não quer que seja contaminado. E se nós uma vez pecarmos e permanecemos no nosso pecado, eu tenho certeza que, certamente, como diz o salmista do Salmo 101, ele diz que aqueles que agem com engano não permanecerão dentro da congregação do justo. Por mais que nós queiramos tentar, a gente vai tentar, mas não vai prevalecer, porque Deus não deixa. E para finalizar, meus irmãos, eu quero deixar aqui o versículo de Apocalipse 3, e o versículo de número 18, aonde João, ele diz, fala para nós, que os olhos do soberbo são cegos para suas próprias faltas. 3,18, veja aqui, Apocalipse 3,18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas
para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. E o 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 2 vezes em Hebreu, capítulo 6, e aqui em Apocalipse, capítulo 3. Nas 2 situações o Senhor fala acerca de arrependimento. Sem o arrependimento, como eu falei, todos nós estamos propensos a pecar. Não existe alguém, se alguém levantar a mão dizendo que ele é pecador, é o pior de todos. Todos nós estamos propensos. Só que o que o Senhor Deus, Ele quer, o que Deus tem prazer, é de ver nós nos arrepender. Um dia, a Bíblia mostra para nós que Acabe, ele sendo condenado por Deus à morte, o Senhor falou para o profeta que Deus ia matar Acabe. Só que Acabe, conhecendo que Deus é misericórdia, Acabe se prostrou na presença de Deus e começou, rasgou as suas vestes, lançou na cinza e começou a se humilhar, a chorar na presença do Senhor. A Bíblia diz que o profeta, esperando que Deus tirasse a vida, que Deus matasse Acabe, o Senhor fala para o profeta: olha como Acabe, ele se humilha, olha como Acabe se prostra diante de mim. Eu estou vendo o coração dele que está humilhado, ele está rachado diante da minha presença, ele se humilhou, ele se arrependeu. Eu não o matarei, eu não cobrarei dele, mas eu cobrarei da sua posteridade. O que cabia a Acabe, meus irmãos? Permanecer fiel a Deus. Daqui a pouco Acabe volta no mesmo pecado, e nesse mesmo pecado que ele voltou nessa altivez, ele recebeu uma flechada e ele morreu. Era para não ter acontecido isso, mas ele não continuou confiante em Deus, ele não continuou se humilhando. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que todos aqueles que se humilham, né, todos aqueles que pecam, que se humilham, se arrependem dos seus pecados, esses alcançam misericórdia diante de Deus. Alguém pode dizer: você está condenado, não tem mais jeito. É mentira, não tem mais jeito para o diabo, mas para cada um de nós tem jeito. Se nós reconhecermos as nossas falhas, se prostrar diante de Deus, rasgar o nosso coração e se arrepender dos nossos atos, meus irmãos, na mesma hora o refrigério de Deus é derramado e nós sentimos a graça, o renovo do Espírito Santo na nossa vida. Então que Deus, o Senhor, venha nos dar sabedoria e entendimento, que Deus venha nos livrar de toda altivez, de toda soberba, de toda ganância, que nós venhamos nos confortar com aquilo que Deus tem dado para nós. E se Deus quiser fazer alguma coisa melhor, diferente, que seja feita a vontade dele, porque pelo contrário, vamos continuar dando glória, vamos continuar glorificando a Deus, porque o nosso melhor não está nessa terra não, o nosso melhor está lá na glória, está por vir, que é o arrebatamento da igreja. Jesus está por vir, em breve Ele nos levará, não para uma casa feita por mãos de homem, mas uma casa feita por mãos eternas, uma casa feita pelo Deus Todo-Poderoso, que está preparado não só para mim, não só para você, mas para todos nós que amamos o Senhor e que amamos a sua vida. Amém? Que Deus, o Senhor, possa nos abençoar, e as palmas bem alegres exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Aleluia.